Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, estejam se cuidando e a gente vai começar mais uma aula de hoje, tá bom? Então vamos lá? Pessoal, então, como vocês podem observar, hoje é a nossa aula de geografia, hoje é 22/4, e o assunto que a gente vai estar abordando aqui é sobre vegetação. Esse assunto, ele está entre as páginas 186 até as páginas 181. Tá? Então, essas páginas você deverá ler com bastante atenção, grifar os textos, as partes mais importantes do texto com um lápis de cor. Isso tudo vai te ajudar no bom desempenho dessa atividade. E fazer o que tiver de atividade nas últimas páginas, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos entender primeiro o que é vegetação. Vegetação é um conjunto de plantas que nascem, crescem e se desenvolvem naturalmente. Então, cada região vai ter o seu tipo de vegetação. Aqui na nossa região, por exemplo, no Centro-Oeste, a gente tem um tipo de vegetação que é de acordo com o clima que a gente tem. Lá no Sul, eles vão ter um outro tipo de vegetação por causa desse clima, que é diferente. Então, só recapitulando. Vegetação é um conjunto de plantas. Eu até coloquei aqui umas plantinhas para vocês, ó, para vocês não esquecerem disso. É um conjunto de plantas que ele vai nascer e crescer e vai se desenvolver naturalmente. E cada região tem a sua vegetação típica, ok? Vamos então ver um pouquinho sobre a vegetação nativa aqui do Brasil. Essas vegetações, algumas vão ser diferentes entre si. Por exemplo, aqui nós temos a floresta amazônica, que no caso é uma vegetação de florestas, né? Tem outras florestas também no Brasil. Nós temos a Mata dos Cocais, nós temos a Mata Atlântica, Mata das Araucárias, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e os mangues, certinho? Então vamos entender um pouquinho sobre as principais características dessas vegetações brasileiras. Olha só, aqui eu tenho a floresta amazônica. A gente pode observar que são árvores com grandes troncos e essas árvores são muito numerosas e aqui elas são bem altas. Então, é a característica de mata, né? Então, esse tipo de vegetação vai ter em alguma região do nosso país, tá bom? Então, vamos ver o próximo. Aqui nós temos o cerrado. Observa a diferença dessa imagem com aquela que eu passei anteriormente. Aqui é tudo mais seco, as árvores têm os troncos retorcidos, tem poucas árvores, as árvores não são altas como a última que eu mostrei para vocês. São árvores mais de um clima mais seco, que é o caso da nossa região aqui do Centro-Oeste. Então, aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiás, nós vamos ter muito esse tipo de vegetação, exatamente por causa do nosso clima, tá bom? Então, esse aqui é o cerrado, não confundir cerrado com caatinga, daqui a pouco a gente vai perceber as diferenças entre elas. Aqui nós vamos ter a caatinga. A caatinga, ela se desenvolve principalmente no Nordeste brasileiro, que são regiões extremamente secas, que vão propiciar o nascimento desse tipo de vegetação. Vocês podem observar que são plantas baixas, né? São plantas mais rasteiras, né? Não são plantas com troncos altos como na floresta. E esse tipo de vegetação aqui, ele vai se desenvolver principalmente no Nordeste brasileiro. Então, quando a gente faz aquelas viagens de férias, a gente pode observar esse tipo de vegetação, que a vegetação muda de um lugar para o outro. Aqui nós temos o manguezal. Manguezal, ele vai se originar nas regiões onde se tem praia, onde se é o litoral. E essas plantas, elas vão crescer aqui, ó, dentro dessas águas aqui, ó. Então, esse tipo de vegetação, pode observar que as raízes delas estão por fora, ó, e as raízes mais profundas estão por dentro da água. Então, nessa região aqui, é aqui que muitos peixes fazem a sua procriação. Então, essa região aqui,
Esse tipo de vegetação a gente não tem aqui na nossa região, até mesmo porque a gente não tem litoral, tá bom? Bom, aqui nós temos o campo. Campo, gente, também a gente pode confundir com o cerrado. Aqui, essa região, ela é basicamente do sul do país. Então, é tudo aqui bem verdinho. É claro que tem épocas que vai estar mais seco, mas aqui não é o cerrado, porque nós não temos aquelas árvores secas de troncos retorcidos. Então, temos uma diferença aí, tá bom? A gente tem que ficar bastante atento, porque às vezes a gente pode estar fazendo alguma confusão. Aqui, nós temos o Pantanal. A nossa diversidade vegetal no Brasil, ela é muito grande. E principalmente aqui no Pantanal, que na verdade é um complexo, né? Um complexo de uma região com uma variedade de plantas e animais muito grandes. Então, esse tipo de vegetação também faz parte dessa região aqui do Centro-Oeste, onde a gente habita, tá bom? Mas sempre fazendo uma comparação entre umas árvores e outras, tá? Para a gente perceber a diferença. Bom, pessoal, foi basicamente isso. Leia com bastante atenção esses conteúdos, faça tudo com capricho, com dedicação, tá? E não se esqueça de lavar as mãos todos os dias, todas as horas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.